já caminho da coisa. Deus quer. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Veja bem, estava meditando aqui na palavra, no louvor que a gente escutou agora, e ali fala no refrão, né? Que a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Agora você coloca, pensa, troca de sapato ali. Você pegar teu filho, colocar a mão dele aqui, pegar o martelo e rebentar a mão do seu filho com um cravo, com prego, aqueles pregos de bigota. Olha o sentimento de um pai fazer isso com o filho. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Quando Jesus Cristo foi crucificado, foi por permissão de Deus. Aquilo tinha que acontecer para que se cumprissem as profecias. Lá na palavra de Deus está escrito que assim que João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você daria teu filho pela humanidade, por pessoas que você não conhece? Dificilmente o ser humano faria isso. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus, e os cravos que feriram o seu corpo eram menos os seus. Aqueles cravos que foram postos nas mãos dele, nas pernas deles, e feriram de fato, eram as nossas vidas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Agora veja bem, diz a palavra de Deus aqui o seguinte: veja bem, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui. Jesus veio ao mundo para aqueles que não o buscavam, que não o queriam, que não o almejavam. Fala na palavra de Deus que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Ao povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos, povo que me irrita, diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que se assenta junto às sepulturas e passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco, cujo prato contém caldo de coisas abomináveis. De quem que está falando aqui? De nós 24 horas atrás. Povo que diz: retira-te, não te chegues a mim, pois sou mais santo que tu. Estes são fumaça ao meu nariz, um fogo que arde o dia todo. O que é fumaça no nariz?
aquelas massas que ardem. Está escrito diante de mim, não me calarei, mas pagarei sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram os sacrifícios nos montes, que me desafiaram nos outeiros, eu lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destrua de todos. Por mais que andemos desviadamente, pratiquemos tudo que foi dito aqui 24 horas atrás, Deus, Ele olha e vê ainda há coisa boa. Não precisa ser destruído. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ele viu que não haveria um justo lá sequer, a não ser Ló e a sua família. Mas, Senhor, e se tiver 10 justos? Não há 10 justos. Mas e se tiver 9? Não há 9. Mas e se tiver 8? Não há 8. E assim foi, em ordem decrescente, sendo dito. Até que ele virou e falou, não há um justo sequer, e por isso eu vou destruir. E destruiu. Fogo e enxofre do céu. Agora, o que ele fala para a gente? Praticamos esse monte de coisas abomináveis aos olhos de Deus, que são como fumo. As narinas de Deus não chegam com aroma agradável, as narinas dele, mas ele vê que ainda há coisa boa, e por esse motivo eu não vou destruir. Quem aqui de vocês, eu vou fazer uma pergunta, praticou tudo quanto era coisa errada lá fora, mas muitas vezes fazia aquilo tudo sem querer fazer, e nunca deixou de crer e querer agradar a Deus? Levanta a mão. É por isso que você está vivo. Eu vou te dar uma prova disso. Se você pegar no livro, lá no final da palavra de Deus, de Apocalipse, diz o seguinte, carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Olha só o que Deus fala. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que Deus ele fala aqui? Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você está pisando na bola pra caramba. Os meus olhos estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nada está em oculto que não venha a ser revelado ao homem, porém eu vejo no mais íntimo do coração. Antes de você falar, abrir a boca, eu já sei o que você quer falar, eu já escuto o seu pensamento. Deus fala. Não tem como se esconder de Deus. E ainda mais praticando tudo que praticávamos 24 horas atrás. Só que Ele sabe que tínhamos pouca força. Aquilo que queríamos fazer, não fazíamos. O que não queríamos, fazíamos. Porém, não negastes o meu nome. Eu sei que no fundo, você sempre me teve dentro das tábuas do teu coração. Só que agiu acometido pela obsessão, pela compulsão, por estar afastado da presença de Deus. Ele sabe disso. No fundo, eu vejo quanto você é uma pessoa que tem o meu nome escrito no teu coração, é isso que Deus fala. Por isso que até hoje você não morreu e te lancei no inferno.
Porque, como diz aqui na leitura que eu falei, ainda existe coisa boa. Não os destruas. Como foi lido aqui sobre o cacho de uva. Ainda tem um pouco de caldo, não destrói. Vamos tirar o que é bom, vamos aproveitar. Então Deus quer nos aproveitar, porque Ele ainda vê coisa boa. É por isso que a gente está vivo. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destrua de todos. Produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus escolhidos herdarão a terra. Agora olha as promessas que vem para a tua vida. E os meus servos habitarão ali. Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de descanso para os meus rebanhos, para o meu povo que me busca. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, os que misturais vinho para o destino, destinar-vos-ei a espada, e a todos vos encurvareis a matança, pois chamei e não respondestes. Há quanto tempo Deus está te chamando? Há quanto tempo Ele nos chama e nós não correspondemos? Você acha que você está vivo até hoje para quê? É para você trabalhar, constituir riqueza, fortuna, fama, glória? Você está vivo até hoje para ser testemunho vivo da mudança que Deus fez na tua vida, e que existe um Deus maravilhoso que mudou a tua história e vai mudar a de muitos pela tua vida, pelo teu testemunho. É por isso que você está vivo. Então, se você ficar ali vivo, se você sair daqui e não ser testemunho vivo do amor de Deus, da transformação, você vai ser ceifado. Porque é isso que Deus tem para a tua vida, você ser testemunho vivo. E muitas pessoas alcançarem a salvação pela tua vida, pelo teu testemunho. Aquele que era referência de Noé, drogado, de uma pessoa totalmente disfuncional, um membro não produtivo na sociedade, de repente virar ao contrário, fazer diferente e ser exemplo. Por quê? Porque existe um Deus que mudou a história dessa pessoa, a tua vida. E outras vidas alcançarem o reino de Deus pelo teu testemunho. É para isso que você está vivo. É para isso que Ele está te chamando. É para isso que Ele te trouxe aqui. Não é para você parar de usar droga, não. Não é para você parar de beber. Parar é fácil. É muito além. É para levar a mensagem adiante. É para isso. Fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor: os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhais. Quanto tempo aí? 24 horas atrás você não teve fome, sede, vergonha? Mas olha o que Ele fala de quem é servo. Não vai ter fome, não vai passar sede, não vai se envergonhar. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis com angústia de coração e uivareis em quebrantamento de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus escolhidos como uma maldição. O Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que invocar uma bênção na terra, far-lo-á pelo nome do Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. As angústias, as iniquidades, as obras erradas serão apagadas diante dos meus olhos, diz o Senhor. Toda vez que vem na tua mente uma acusação, isso não é coisa de Deus, é de Satanás. O que você quer agora? Pagar de santinho?
O que você fez? Você não é nem merecedor. Olha quantos à sua volta nunca fizeram nada disso. Quem acusa o diabo? A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Provérbios 28, 13 fala: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, abandona, ele alcança misericórdia. Então é isso que Deus fala para a gente nessa manhã. Sei que você tem pouca força, sei que você pisou na bola pra caramba, mas eu ainda vejo coisa boa em ti. E é por isso que eu te escolhi, e é por isso que eu não te destruí, para mudar a tua história, e você sair lá fora e falar da minha palavra, e você ser testemunho vivo. Porque você já se deu como causa perdida, muitos já não acreditam mais em ti, mas muitos acreditarão em mim pelo teu testemunho, que Deus fala. Muitos me conhecerão pela tua vida. É o que Deus fala para você nessa manhã. Verdade. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus? Oração. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer